terceiro princípio para você aprender russo é você ter um foco em transformar conteúdos incompreensíveis em compreensíveis, tá? Então você precisa pegar um conteúdo aí que você não entende, você precisa desvendar esse conteúdo, aprender ele, pesquisar sobre ele, para você passar a entendê-lo, tá? Então você precisa pegar um texto, uma frase, alguma coisa que você não entende, e o seu objetivo é consultar dicionários, professores, sites, o que for preciso para você entender esse material. Esse deve ser o foco dos seus estudos. Tudo isso porque você só aprende quando você entende. O primeiro passo para você conseguir falar alguma coisa, conseguir produzir um conhecimento, uma língua, para você conseguir escrever também, é você entender sobre aquilo que você está escrevendo. Por exemplo, se você não entende de futebol, se você não entende de esportes, de parkour, você sabe o que é parkour? Você sabe o que é capoeira? Se você não entende sobre essas coisas, sobre política, psicologia, neurociência, você não vai conseguir falar sobre isso. É só você perguntar para uma mulher que não gosta de assistir futebol, que não tem interesse em futebol. Pergunte para ela sobre o que está acontecendo em campo, quais são as jogadas que estão acontecendo ali, quais são as posições dos jogadores. Pergunte para uma mulher se ela vai e veja se ela vai conseguir responder a sua pergunta. Geralmente as mulheres não têm muito interesse em futebol, então elas não entendem de futebol. E se elas não entendem de futebol, ela não consegue falar sobre futebol. É por isso que mulher não conversa sobre futebol. A mesma coisa é com o idioma russo. Se você não entende o idioma russo, você não vai conseguir falar russo nunca, porque você não tem de onde tirar as palavras. As palavras não estão na sua cabeça, você não tem um repertório, você não tem um armazenamento das palavras para você tirar ela da sua memória e usar as palavras no cotidiano, no dia a dia, na sua fala. Tá? Então você precisa ter esse repertório de compreensão em russo para você conseguir produzir o idioma. Muitas nas escolas tradicionais de ensino de idiomas, eles fazem o contrário, né? Você chega lá e já quer praticar conversação, já quer falar inglês, já quer falar russo. Como você vai falar inglês e russo se você não tem o que falar? Você precisa ter algo interessante para falar, né? Não é só um processo de falar, não. Você não precisa só falar. Você precisa ter um assunto para falar. Você precisa entender de alguma coisa para falar. E mais importante, você precisa ter vocabulário para falar. Senão você não vai conseguir se expressar. Então, nesse princípio aqui de número 3, você deve focar os seus estudos em aumentar a sua compreensão do idioma, tá? Então estude aí textos com áudio, frases com áudio, faça o que for possível para aumentar a sua compreensão. A sua compreensão do idioma é o que diz o quanto você vai conseguir falar. Por exemplo, se você tem uma compreensão aí avançada, no mínimo, você vai conseguir ter uma fala intermediária, né? Porque é um nível abaixo. Por exemplo, se a minha compreensão é avançada, a minha fala geralmente ela é intermediária. Se você tem uma compreensão intermediária, geralmente a sua fala é básica. Já se você tem um russo fluente, né? Assim, russo fluente que eu falo, é compreensão fluente. É assim que você mede o seu nível em algum idioma. Você mede pela sua compreensão. E pela fala também você pode medir, né? Mas eu prefiro medir pela compreensão. Então, se você tiver um russo fluente, a sua fala vai ser avançada. É sempre um nível abaixo, tá? Então, sua compreensão é um nível acima, sua fala é um nível abaixo. Outra coisa muito importante que você precisa ter em mente é que entender é a habilidade mais requisitada de todas. Não importa o que você for fazer na Rússia ou em qualquer lugar aí que eles falam russo, você precisa entender russo, porque entender é a habilidade mais requisitada de todas. Você pode muito bem ir para a Rússia e ficar calado, não falar com ninguém, não conversar com ninguém, e você pode se virar desse jeito. Pode fazer mímica, pode escrever, não sei o que você pode fazer. Mas você não pode ir para a Rússia sem entender russo. Porque se você ir para a Rússia sem entender russo, você não vai conseguir se virar lá no local. Você não vai conseguir saber o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa saber o que as pessoas estão falando com você, o que elas estão falando de você para outras pessoas. Você precisa entender as placas. Eu, durante quase toda a minha infância, sempre fui uma pessoa introvertida, né? Eu não gostava muito de me comunicar com as pessoas, de falar. Eu era muito mais do tipo de observar e aprender observando mesmo. Até hoje eu ainda tenho essa característica. E eu percebi, eu olhando para o meu passado, eu percebi que é totalmente possível você viver em um mundo sem falar muitas coisas. Eu lembro que eu só abria minha boca umas. Cara, pra falar a verdade, eu só abria minha boca umas 7 ou 8 vezes por dia para falar qualquer coisa.
porque eu não falava muito. E eu olhando pra trás, eu percebi que é totalmente possível você viver uma vida sem você falar, sem você escrever, sem fazer nada, simplesmente entendendo o que tá ao seu redor, o que as pessoas estão falando. Lendo, eu lia também um pouco, né? Eu gostava de ouvir podcast, mas eu não falava nada, eu era muito passivo, entendeu? E é possível você viver dessa forma. Então, desde pequeno eu percebi que falar não é assim, não é essencial você saber falar. O essencial é você saber entender o idioma. Então, para resumir esse terceiro princípio, o foco dos seus estudos deve ser em transformar conteúdos incompreensíveis em compreensíveis. Você precisa pegar um material que você não entende, e aí você desvenda esse material, você estuda ele e você passa a entender. E você precisa fazer isso porque a habilidade essencial, a habilidade mais importante de todas, é a habilidade de você entender, tá? Entender sempre foi e sempre vai ser mais importante do que falar e escrever. E também porque você aprende quando você entende. Você precisa entender alguma coisa para você saber falar sobre aquela coisa. Você não pode simplesmente abrir a sua boca e começar a falar sobre física quântica sendo que você não entende nada sobre isso. Entendeu? Você precisa ler alguma coisa sobre isso, ouvir um podcast, se qualificar para depois falar sobre isso.